Vem comigo, segue aí o Brasil Politeia e me acompanha nas reflexões aqui. Por exemplo, essa daqui é importante, né? Me acompanha aqui nessa reflexão. A pergunta é: quem são os responsáveis pelos conflitos atuais no Oriente? A direita ou a extrema-direita? Ou até mesmo a esquerda? Eu não gosto de usar a expressão extrema-direita, porque tanto aqui no Brasil, como nos Estados Unidos e em outros lugares também, é difícil a gente separar essas duas coisas. Porque a direita tradicional ajudou, por exemplo, aqui no Brasil, a eleger o Bolsonaro e até hoje apoia. Então, assim, os que se dizem de direita tradicional, deputados, parlamentares em geral, que não são considerados necessariamente extrema-direita, vivem de apoiar a extrema-direita. Lá nos Estados Unidos acontece isso também. Recentemente, lá teve uma tentativa no parlamento estadunidense de limitar os poderes do Trump em relação à questão do controle, né, ou da influência dele nas Forças Armadas. E isso remete aí aos atuais conflitos do Oriente Médio, principalmente em relação ao Irã, que é o que está acontecendo agora. Houve votos lá em favor de Trump da parte de gente que não necessariamente faça parte da tal tropa de choque do Trump. Gente que poderia ser considerada de direita mais moderada, tradicional. Inclusive, não somente, né? Houve parlamentares que, para o contexto norte-americano, são considerados de esquerda. Eles votaram a favor de Trump. Esses são os democratas, né? Dentre esses tais, que lá representam a esquerda, precisa dar ênfase, né? Que votaram contra esse projeto de diminuir o poder do Trump em relação às Forças Armadas, são eles: J. Red Golden, do estado do Maine, Greg Landsman, de Ohio, Henry Cuellar, do Texas, e Juan Vargas, da Califórnia. A bronca aqui está no fato de que, se tivesse sido aprovada essa resolução, o Trump teria seu controle das Forças Armadas diminuído, e isso significaria muito para a paz no mundo. Isso seria bom, porque ele é um cara que provoca essas guerras aí para satisfazer seu próprio ego. Eu sei que tem também um outro aí que é o Netanyahu, né? Mas esse negócio aí do Irã, por exemplo, o Trump, se ele não tivesse, se ele não permitisse isso, ou se não fomentasse, isso não teria acontecido, né? Levar a democracia para algum lugar, eles não querem. Nunca quiseram. A gente sabe disso aqui. Aliás, no planeta inteiro a gente sabe disso, né? Até os direitistas aqui do Brasil sabem. Então, assim, é muita hipocrisia, né? Para você ver como é difícil separar uma coisa da outra. Esses exemplos aí que eu dei não deixa dúvida, né? A pergunta seria: tem como encontrar uma tal fronteira entre direita e extrema-direita? Na prática, não. Claro que isso não significa que os que se dizem de direita tradicional, aqui e ali, não podem fazer alguma coisa boa. Às vezes eles fazem. Mas é muito limitado e momentâneo. Aí a gente fica nesse negócio de extrema-direita aqui e direita ali. Não, não. Em geral, é tudo a mesma coisa. Vamos ampliar esse conceito de direita, passando a se referir com ele também aos denominados extrema, porque são a mesma coisa, tá? E fazendo assim, a gente percebe o perigo que é votar na direita. A não ser no caso específico, por exemplo, quando o direitista faz uma aliança com a esquerda. O Alckmin é um bom exemplo, né? Mas aí é um caso especial, né? Mas, de modo geral, se a gente tentar identificar uma fronteira entre essas duas coisas, a gente cai numa constante armadilha. Porque é por aí que os radicais bolsonaristas e trumpistas encontram caminho. Parem com essa ilusão, parem. Direita é direita, e aqui ou ali vai votar num projeto de extrema. Então pronto. Então é assim, ou essas pessoas que se dizem direita e não extrema, tomam consciência do que é a porcaria dessa extrema direita, do perigo real que ela representa para o mundo, ou então não tem separação, simples assim. Não tem separação entre eles, simples. Mas a grande pergunta que fica é: como esses homens de guerra, por exemplo, Trump e Netanyahu, como eles chegam ao poder? Tem que ficar essa reflexão, porque se não ficar essa reflexão, a gente ignora o sistema democrático e brinca com a coisa, brinca. Esse atual momento aqui que eu estou chamando a atenção para a gente não separar a todo tempo, ou de qualquer forma, direita de extrema direita, de maneira leviana essa separação, eu estou chamando a atenção justamente para isso, por causa da possibilidade de se colocar mais um presidente aqui voltado para a violência institucionalizada, que é algo assim extremamente burro. A Flávio Bolsonaro está aí, empatado com o Lula nas eleições. Então não é brincadeira, gente, não é brincadeira. Por isso que a gente diz: compartilhe esse tipo de vídeo. Compartilhe, a esquerda tem que se tornar uma ala ideológica mais influente, mais aguerrida. O que levou o povo de Israel a escolher o partido do Netanyahu? E o que foi que aconteceu com o povo estadunidense para escolher
o Trump já tinha acontecido aquele negócio lá no Capitólio, então o que é que dá na cabeça dessa gente? Meu Deus, isso é escroto. Agora estão lá se arrebentando, o Trump tá arrebentando a economia deles e tá arrumando encrenca com todo mundo. Então é falta da esquerda se manifestar? Porque se for, pelo amor de Deus, onde é que a gente tá com a cabeça? A gente precisa se mexer, não precisa? Em 2018 eu fiquei estarrecido com o fato de que, por exemplo, né, o Bolsonaro disse, se eu for eleito não vai ter mais terra demarcada para índio. Pô, em outras palavras ele está dizendo, nós vamos matar índio. Porque é o que vai acontecer com os índios. Se o Estado, sem terra, sem demarcação de terra, significa o quê? A ausência do Estado na situação dos índios. Então pronto, ele estava dizendo, nós vamos matar índio, eu vou matar índio. Pronto, o meu governo vai matar índio, é isso que ele está dizendo. Porque se não tiver proteção, se não tiver demarcação de terra, os grandes latifundiários vão invadir e vão matar, pô. Então é difícil raciocinar? Não é. O que falta talvez seja de fato uma campanha mais aguerrida, como eu falei aqui agora. A direita é tão de um jeito que os combustíveis estão aumentando por causa da guerra, e tão porque estão jogando a culpa no Lula. Já imaginou? Você vê a grande mídia aberta, como a Rede Globo, falando, deixando claro isso. Aí você vê depois as mídias alternativas, direitoides, bozoloides, fascistoides, fazendo a mesma coisa. Ora porra, quem foi que arrumou a guerra? Não foi a direita? Quem fez foi o Trump e o Netanyahu. O Irã é uma ditadura, mas ele estava lá quieto. Eles não vão levar a liberdade para lá. Então assim, vamos acordar. Por isso que eu chamei a atenção aqui, olha, isso aqui é uma reflexão necessária. A gente tem que colocar os pingos nos is da maneira correta, visível, explícita. Porque a intenção é, por meio dessas perguntas reflexivas, levar as pessoas a pensar, poxa, pra que votar nos caras assim? Bolsonaro chega ameaçando com violência, e a gente elegeu ele, eu digo o povo, eu não votei nele, jamais votaria. Mas elegemos, nós, Brasil, elegemos. Estados Unidos elegeu. Israel, que é um país extremamente avançado no sentido cultural, no sentido político, lá tem maconha liberada, aborto liberado, elegeram um cara daquele, extremamente progressista, de modo geral, o Israel, elegeram o Netanyahu, o partido do Netanyahu, pô, tá de brincadeira, um partido que tem Netanyahu, ele não presta, pô. Aí o sujeito tá lá encrencado com a corte israelense, aí tem que ficar arrumando guerra para se manter no poder, pelo amor de Deus, gente. O outro doido, o Trump, envolvido aí em caso de pedofilia do Epstein, aí tá fazendo guerra para jogar fumaça em cima do problema dele. Não, essa gente não presta. A gente precisa combater isso ferrenhamente. É hoje, agora. Compartilhe. O discurso reflexivo, ele serve para fazer o sujeito se enxergar. Aqui o sujeito pode ser o povo, como pode ser os indivíduos que constituem o povo. A pessoa tem que chegar a se perguntar, poxa, por que eu votei em fulano de tal? Sendo que fulano de tal já falava o que ia fazer. Bolsonaro disse o que ia fazer. Ele disse que a morte, ele era o arauto da morte. Ele falou. Pelo discurso dele, que as pessoas não enxergaram isso. Claro que enxergaram. E teve vítimas que votaram em Bolsonaro e que depois perderam parentes por conta da má gestão proposital dele na pandemia. Então como é que uma pessoa dessa não pensa assim, poxa, eu praticamente matei um parente meu? Percebe? Que votei num cara que disse que era violento e que queria politizar a violência. Politizar no sentido não de botar em discussão, mas no sentido de institucionalizar. Não dá, pô. Não dá. Trump deixou bem claro também, depois do Capitólio lá, deixou bem claro. Sobretudo depois do Capitólio. Não tem como. Qual é a justificativa de eleger gente desse jeito? Você tá maluco? Aí a gente tem que entender o que é a democracia, né? O que é a democracia? Porque a democracia traz responsabilidade pra cima de quem vai lá e aperta o dedinho na urna.